As primeiras impressões que você vai ter do leilão, eu acho que você tem que ir umas 2, 3 vezes, visitar o leilão perto da sua casa, achar uma boa casa de leilão, que eu falo sempre, os sites que eu estou deixando aqui são 60, são das maiores casas de leilão do Brasil. Escolheu a sua casa de leilão próxima de você, uma grande casa de leilão, uma casa conceituada, uma casa boa. Visita, vai lá 2, 3 vezes, se ambienta aí com como funciona o leilão, vê como anda a coisa, tá? Durante o leilão, passa o dia lá, se dedique a isso. Mesmo sem comprar, anota tudo. Anota tudo, faça todas essas contas aí com uma meia dúzia de carro cada vez que você for, meia dúzia de carro que te interessa, que você acha que é vendável aí na sua região. Anota ali meia dúzia de carro, pega o catálogo. Faça essas contas que eu te falei, mesmo que não vá comprar, faça essas contas. Quando você voltar em casa, aí você calcula e fala, pô, se eu vendesse esse carro pelo preço aqui que gira, em torno mais ou menos do que gira aqui na minha cidade, ou até um pouco menos para vender logo, pô, esse carro me deixaria tanto. Entendeu? Faça isso 3 vezes com uma meia dúzia de carro. Tá? Pode ter certeza que na 4ª vez que você for para comprar, você já vai estar muito mais ambientado, muito mais seguro, tá, do que você vai fazer. Como tudo na vida, a gente fica um pouco inseguro com alguma coisa que você vai experimentar, né? E leilão é a mesma coisa, até um pouco pior, porque envolve grana, né? Então o negócio, a insegurança é muito grande no começo. Tenho certeza que quando você for efetivamente para comprar, você vai estar com muito mais segurança, mas muito mais segurança para chegar lá e bater o martelo, que o leilão bate o martelo para você vai estar mais tranquilo. Para você usar o site do leilão para fazer isso que eu estou falando, para você simplesmente dar uma primeira olhada nos carros, para você dar uma olhada nos valores que estão, você não precisa se cadastrar não. Você pode pegar qualquer site que vai estar disponível aqui, você vai colocar lá no seu computador, vai entrar e você vai ter acesso a isso. Você não precisa fazer cadastro para isso. O cadastro é exclusivamente se você for fazer negócio pela internet, se você for comprar efetivamente pela internet. Tá? Você pode entrar no site, visitar o leilão, visitar a lista de carros, olhar a foto de todos, olhar os valores que eles estão, tá? E não precisa se cadastrar para fazer só isso não. Eu sei que tem muita gente que faz, como eu disse, tem muita gente que compra pela internet, mas eu acho que aí as pessoas já estão num nível mais profissional. Uma pessoa que não esteja aqui em São Paulo vai comprar pela internet, compra uma quantidade dessa de carro, 15, 20, que eu vejo isso acontecer. Se 2 não der certo, tá bom, no meio de 15, 20. Agora a gente que vai comprar um carrinho só, não é? Chega lá e compra um errado. Meu Deus do céu, é muito mais complicado pra gente, concorda? A visitação dos bens sempre acontece no mesmo local do leilão? 99% das vezes, sim. Acontece no mesmo local do leilão. Tá? Algumas vezes, eu falo 99% porque realmente em alguns casos pode não ser. Tá? Eu já visitei, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma empresa que vai disponibilizar uma troca de frotas aí, os carros ex-frotas, né, que a gente usa o termo. Às vezes querem evitar custo de transportar esses carros até o pátio do leilão e tal. E a visitação é feita na própria empresa, tá bom? A proprietária dos carros. Então você visita o carro, você faz a visitação no pátio da empresa, proprietária dos carros, e o leilão é feito no pátio do leiloeiro, onde existe toda a estrutura para se efetuar um leilão. Tá? Então pode acontecer sim, visitação num local e leilão em outro. Geralmente são em dias diferentes, tá? Quando acontece isso, sempre são em dias diferentes. Então eu acho muito importante você realmente ter pelo menos um conhecimento básico sobre carros, tá bom? Saber analisar aí algumas coisas no carro, tá bom? Se você realmente puder levar alguém que conheça um pouco mais aí, tá? E ter algumas dicas ali na hora dessa pessoa é bastante importante, tá bom? Porque não basta saber sobre as regras de leilões, tem que conhecer um pouco também sobre o que você está comprando. E gente, eu vou falar uma coisa para vocês, não é difícil, tá? Algumas vezes que você for no leilão, porque dentro de um pátio de leilão existe todos os casos que você pode imaginar. O carro bom, o carro que está excelente, o carro que está mais ou menos, o que está muito ruim. Tá certo? Então o pátio de leilão tem tudo. Então você tem parâmetros de comparação dentro de um pátio. Tá certo? Então se você tiver alguém aí que te ensine, tá, isso aqui é assim, isso aqui é tal, isso aqui é desse jeito,
Isso aqui é fácil, já conhece um pouco? Ótimo, mas você não vai precisar ficar levando alguém sempre não. Rapidamente, isso é muito rápido, gente. Eu falo pra vocês, às vezes as pessoas pensam, pra mim começar a entender um pouco disso vai demorar muito. Não demora não, tá? Não demora mesmo. Tá bom? Poucas vezes que você frequentar um pátio de leilão e observar essas coisas, a diferença entre um carro e outro, você aprende muito rápido, tá bom? O legal é sempre ter isso, legal é sempre ter o parâmetro para comparar. Tem os dois casos, ou os três casos aí, dá para você ver um e outro ali. Tá bom? Comece aí treinando, fácil, comece treinando aí na sua casa. Tá? Se você já tem um carro e sabe que ele é bom, analise esse carro, olha cada detalhe dele. Tá? Aqui também eu vou mostrar o que você analisa de um carro. Tá? Mas analise cada detalhe, analise o carro dos seus parentes, aí, dos seus amigos, tá bom? E você sabe que esses carros são carros em ordem, são carros em muito bom estado. Pode ter certeza, só com essa informação, quando você chegar num pátio de leilão, você vai ter noção, vai ter uma ótima noção do que é o bom e o ruim. O bom você já sabe como é. O leilão você vai ter noção, vai ter uma ótima noção do que é o bom e o ruim. O bom você já sabe como é, né? E o ruim também vai ter lá vários casos do que não é tão bom, do que é ruim e tal, para você comparar. É cada vez que você for em um leilão, cada vez que você frequentar, quanto mais você frequentar leilões, mais experiência nisso você vai pegar. Mas no início, como eu falei, se você puder realmente ter alguém que te acompanhe aí, que entenda um pouco mais, que entenda um pouco mais do que você, caso você não entenda, tá bom? Porque de repente tem muita gente aí que pode nunca ter ido no leilão, tal, mas já entender bem de carro, então é melhor ainda, já está meio caminho andado. Só falta realmente aprender as regras e algumas dicas aí que é importante. Tá certo? Tem dicas que são mais importantes que as regras. Como é que eu analiso um carro que esteja parado num pátio de leilão? Tá? Aí no caso não precisa ser em pátio de leilão, um carro qualquer que você vai analisar. Mas eu vou tentar ajudar vocês com aqueles carros que não funcionam, que estão parados no pátio de leilão, o que e como você analisa. Tá certo? Vamos lá então. Aqui é o seguinte, quando você dá uma olhada em volta do carro, toda em volta do carro, tá certo? Dá uma olhada na pintura. Eu vou usar esse carro aqui, ele é um modelo 2 portas. Você dá uma volta no carro, dá uma olhada em toda a pintura. Tenta perceber se não tem partes que está sem brilho. Você vai fazer o seguinte também, você vai fazer aquela olhada clássica que todo mundo faz há muito tempo, que é encostar sua cabeça perto do carro, perto da lataria do carro, de trás para frente ou de frente para trás. Isso, você vai encostar sua cabeça assim perto e olhar de frente para trás. Isso, você vai encostar sua cabeça assim perto e olhar. E dar uma olhada em toda a extensão da lataria, tá certo? Para ver se você não vê desalinhamentos, ou você consegue ver se não está desalinhada a lata ou se tem diferença entre as portas e a carroceria. Do outro lado, certo? Isso. Tá dessa maneira aqui, ó. Você encosta a sua cabeça, olha a extensão lateral do carro. Fora isso, vamos dar uma olhada no teto. O teto, gente, é uma parte muito importante, tá? Qualquer outro lugar pode ter acontecido algum tipo de reparo, mas o teto não. Então você sempre dá uma boa olhada em cima do teto. Você olha a condição aí da pintura. Pode ver que essa aqui é uma pintura que está brilhando. Ele não tem desalinhamento, ele não tem sem brilho na pintura. Tá bom? Você pode ver que não tem bolha. E a gente percebe que é um teto bem alinhado. Tá? Quando o teto é desalinhado, ele geralmente costuma mostrar uns calombos, costuma apresentar bolhas ou partes da pintura sem brilho. Tá certo? Teto é uma parte que realmente não pode ter desalinhamento, gente, tá bom? O carro é condenado por conta de um teto. O capô é a mesma coisa. O capô é a mesma coisa. Tá? O capô, mesmo não sendo uma parte tão problemática como o teto, mas é a mesma coisa. Você vai analisar a mesma coisa. Se não tem, se não está sem brilho, se não tem parte sem brilho, se ele não tem bolhas, essas coisas. Tem muita gente que costuma usar aqueles ímãs de geladeira, tá? Para testar a pintura. Geralmente você testando costura. Se você desconfiar de alguma parte do carro que tenha retoque, que tenha massa, aquele ímã não vai colar, tá? Se você colocar numa parte do carro que não tenha nada, que seja só pintura e lata, aí ele cola.
Se você colocar em cima da parte que tiver massa, ele não cola. Mas eu já vejo muita gente fazendo isso, mas tem que ser aquele imã leve, tá? Aquele imã de geladeira. Se você pegar um imã muito forte, a força dele vai atravessar a massa e ele vai acabar achando a lataria no fundo. Um imã bem leve, um imã de geladeira, esses imãs de propaganda, onde tiver massa ele não gruda, ele escorre e gruda um pouco mais abaixo. Também é um bom jeito de você testar aí a carroceria do carro, tá? Eu vejo bastante gente fazendo isso. Pessoal, é o seguinte, vocês vão olhar também o seguinte, ó, vocês vão dar uma olhada nesse alinhamento aqui, ó, tá certo? Esse alinhamento tem que ser entre 3 e 5 milímetros, tá? E ele tem que ser por igual, tá bom? Eles têm que ser de baixo até em cima a mesma abertura. Até em cima a mesma abertura. Se ele estiver mais aberto num ponto do que outro, isso mostra um desalinhamento. Isso mostra que esse carro já sofreu algum tipo de reparo. Tá bom, ó, a gente está mostrando aí, é de 3 a 5 milímetros de abertura e tem que ser por igual, de cima até embaixo, em toda a extensão da porta. Se o carro for 4 portas, você tem que dar uma olhada nas 4 portas, tá bom? Você tem que olhar também a tampa do porta-mala, pelo mesmo motivo, ele tem que estar... A abertura é a mesma e tem que estar por igual. Certo? Tem que estar por igual, tem que estar a mesma abertura em toda a extensão. E o capô a mesma coisa, tá bom, gente? E o capô a mesma coisa, o capô também tem que estar com a abertura. A gente está dando um close aí na tampa do porta-malas para você ver como é um carro alinhado. Eu não vou mostrar um carro desalinhado porque eu não tenho um exemplo aqui. Mas quando você vê um, pode ter certeza que você vai saber como é. Deixa eu abrir o porta-malas. Eu vou abrir o capô do motor para dar uma olhada por dentro, para mostrar o que vocês têm que verificar. Pessoal, geralmente, os carros que estão em pátio de leilão, a maioria dos leilões, eles ficam com o capô aberto e o carro todo fechado. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, dá para analisar num pátio de leilão com o carro fechado, da maneira que eles ficam lá. Tá? Carro fechado e o capô aberto. Tá bom? Vamos abrir aqui para dar uma olhada. Aqui na frente do carro, ainda continuando na carroceria, ó. Esse painel dianteiro aqui, gente, quando ele sofre algum reparo ou é substituído, tá? Essas nervuras, ó, nunca ficam dessa maneira. Tá bom? Isso aqui, ó, é um painel dessa maneira. Tá bom? Isso aqui, ó, é um painel nunca mexido. Tá bom? Nunca foi feito nenhum tipo de manutenção aqui. Essas etiquetas aqui, vocês podem ver que são originais de fábrica, tá? Essa aqui, geralmente quando o painel sofre algum reparo ou é substituído, mas 99% das vezes não são recolocadas essas etiquetas. Até porque essa aqui só a Chevrolet tem, tá? Se você estiver analisando o carro e tiver com essas etiquetas, pode ter certeza que esse carro não sofreu nenhum tipo de reparo na frente. Ela está original. Da mesma maneira aqui no capô, ó. Essas etiquetas vêm de fábrica, ó. Tá certo? Se você estiver analisando e perceber a presença dessa etiqueta aí, ou de outras até que vem de fábrica, é sinal também que o capô nunca sofreu nenhum reparo. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, etiqueta de número de chassis, de carroceria. Tá bom? Dá uma olhada nesse alinhamento, ó, dá uma olhada nessa lacração aqui de fábrica, ó. Isso aqui, oficina nenhuma consegue reproduzir desse jeito. Tá bom? E quando você se deparar com um que não seja original, você vai saber, pode ter certeza. Outra coisa, são as longarinas, tá bom? Dá uma olhada nas longarinas do carro e dá uma olhada se elas estão íntegras, se não tem sinal de solda, se não tem sinal de trinca. Longarina, gente, é uma coisa muito difícil de olhar, porque geralmente elas sempre estão cobertas por alguma peça do motor. Mas alguma coisa sempre dá pra ver. Ó, tá vendo o outro lado? Pode ver que tá tudo igual aqui, tá? Tá até um pouco sujo lá, que é uma parte que suja mesmo. Mas quando a longarina tá com a pintura mais nova do que o restante do cofre do motor, isso também pode mostrar que o carro também teve algum reparo nas longarinas, tá bom? Longarina é igual teto, hein, gente? Não pode ter tido reparo não, tá? É a estrutura do carro, tá certo? Pessoal, quando eu me referi no treinamento quanto a carros rebaixados e painel corta-fogo ou túnel, tá? Eu tô me referindo a essa peça aqui no fundo, tá bom? Ó, que fica atrás do motor, tá? Quando o carro for rebaixado
É bom dar uma analisada legal para ver se você não consegue localizar nenhum tipo de trinca. Tá, carro rebaixado às vezes trinca essa parte aí. Então quando eu me referi ao painel corta-fogo lá, anteriormente aí no treinamento, eu me referi a essa peça aqui, ó. Pessoal, vamos aproveitar que a gente já está com o capô aberto aqui, o motor já está à mostra. Você vai dar uma olhada no motor que você não vai conseguir funcionar, você vai dar uma olhada no aspecto geral dele, ó. Como está esse aqui, tá vendo? Dá uma olhada aqui, dá uma olhada, essa parte aqui, você pode ver que está sequinho. Tá legal? Você pode ver aqui, ó, entre o cabeçote e o motor, entre a tampa de válvula e o cabeçote, ó, não tem nenhum tipo de vazamento, tá certo? A parte de trás aqui é a mesma, não tem nenhum tipo de vazamento, tá certo? A parte de trás aqui é a mesma coisa, tá bom? Entre o coletor aqui, ó, de admissão, a mesma coisa aqui, ó, final de tampa de válvula, final de cabeçote aqui, você pode ver que não tem um vazamento esse motor, tá? Mesmo você não funcionando no carro, já dá pra perceber que esse carro tem uma manutenção muito bem feita. Se o motor tiver todo babado de óleo aqui, você vai olhar nas laterais, já dá um indício de que o carro não está sendo feito uma boa manutenção dele. Tá bom? Você pode ter surpresas. Mas olha a integridade desse motor, dá uma olhada na limpeza do motor, isso já te mostra alguma coisa. Outra coisa também, vareta de óleo. Tá? Dá uma puxada na vareta do óleo, o capô vai estar sempre aberto. Ó, e dá uma olhada na cor desse óleo. Tá? Isso aqui está com a cor de óleo normal. Mas se você puxar a vareta e esse óleo tiver cor de café com leite, isso vai indicar uma coisa, que você tem problemas. Deixa eu colocar de volta aqui. Se que tiver na vareta mostrar a cor de café com leite, isso vai te indicar que esse carro tem algum problema no cabeçote. Tá bom? O cabeçote é essa parte aqui, ó. Tá? Ele pode estar com a junta. Ele pode estar com a junta com problema, trincada, ou pode ser ele mesmo. Tá? O motor pode ter sofrido uma caloria muito grande e ter empenado ele até trincado, tá bom? Pode ser só a junta, mas de qualquer maneira vai ter que ser retirado esse cabeçote para ser averiguado tudo isso. Isso já é um custo aí um pouquinho alto. A maneira de você se livrar desse tipo de problema é olhando a cor do óleo. Se tiver café com leite, é problema no cabeçote com certeza, tá? Vou explicar por quê. Porque aqui no cabeçote do motor passa água e óleo, tá? O que não deixa os dois se misturar, a água do sistema de arrefecimento, tá? Do radiador. Quando existe algum problema aqui no cabeçote, ou junta ou ele empena, ou trinca, ele faz com que a água do radiador vá parar lá no kart. Tá? E aí é o que acontece, contamina o óleo e o óleo fica com cor de café com leite. Puxou a vareta, cor de café com leite no óleo, problema no cabeçote, já é um custo para arrumar isso. Pessoal, uma dica super bacana que eu vou dar, uma dica muito importante, que até muita gente que frequenta leilão há muito tempo ainda não sabe, tá? É o seguinte, você vai dar uma... Além desses detalhes que eu mostrei para vocês aí, para analisar o motor do carro, quando você não puder funcionar, você vai dar uma olhada no escapamento do carro. Você dá uma baixada para olhar a ponta do escapamento, o final do escapamento do carro, tá certo? A dica é o seguinte: quando o motor está queimando um pouco de óleo, e você não vai funcionar o carro para perceber isso, você dá uma olhada no escapamento na ponta. Quando esse motor está queimando óleo, ele fica melado de óleo a pontinha, o final do escapamento, tipo os 2, 3 dedos finais do cano fica melado, babado de óleo. Eu vou colocar uma foto aí ilustrativa agora, tá, para você ver como é. Quando você der uma olhada aqui atrás, estiver sequinho, não tiver nada, geralmente quando o carro é flex, que usa muito álcool, ele até chega a ficar um pouquinho enferrujado por dentro, tá bom? Como esse que eu estou mostrando aqui agora, tá certo? É sinal que esse motor não está queimando óleo nenhum. Então se você analisar ele lá no motor mesmo em si, fisicamente, lá na frente, não perceber nenhum vazamento, tiver com esse aspecto que eu mostrei aqui para vocês, dá uma olhada aqui na ponta do escapamento. Se olhou, a ponta do escapamento não está melada de óleo, é um bom sinal. Sinal que o motor não está queimando óleo, foi dado uma boa manutenção até então, tá? Às vezes você olha lá na frente, o motor tá bacana, tá bonitinho, tá com esse aspecto que eu mostrei pra vocês, mas você chega aqui no final, ele tá aquele final do cano, 2, 3 dedos, babado de óleo para aqui. E isso não falha, hein? Isso não falha. Ponta do escapamento, melado de óleo, o motor tá fumando um pouquinho sim, tá? Essa é uma dica que pouca gente sabe, beleza? É o seguinte, pessoal, outra parte legal para analisar também é o interior do carro. Eu sei que em pátio de leilão os carros estão fechados,
Tá? Mas existe alguns pátios aí que eu já ouvi no Paraná, no Sul e tal, que eles deixam as portas abertas, tá? Você não funciona o carro, mas as portas ficam abertas. Mesmo nos pátios que as portas estão trancadas, tente visualizar pelo vidro, através dos vidros, tá bom? Isso é muito importante também. Dá uma olhada no volante do carro, tá certo? Essa parte que tem a empunhadura, dá uma olhada se o material já está muito liso. Esse material tem uma certa rugosidade, tá bom? E conforme tiver essa rugosidade, conforme tiver o estado geral dessa parte, vai determinar a quilometragem do carro. Tá bom? É um carro desligado, você não vai conseguir ver a quilometragem. Por aqui já vai dar para você deduzir alguma coisa. O volante perde essa rugosidade, tá? Ele fica totalmente liso nessa parte, tá bom? Acima dos 100 mil quilômetros. E aí às vezes já começa até a soltar pedaços do material e tal. Quando ele ainda tem essa rugosidade, um pouco dela, vamos dizer que não esteja totalmente liso, isso mostra que ele está abaixo dos 100 mil quilômetros, tá certo? Da mesma maneira, a manopla de câmbio, a manopla da alavanca do câmbio, tá? É a mesma coisa. Geralmente ela é feita do mesmo material, a receita é a mesma. Se tiver um pouco de rugosidade, mostra que esse carro ainda não tem 100 mil quilômetros. Se estiver totalmente lisa ou já soltando pedaço, mostra que esse carro tem de 100 mil quilômetros para mais. Agora uma dica bem bacana. Dá uma olhada, ó. Tá vendo o pedal de freio, embreagem ali, acelerador? Geralmente ele mostra um desgaste na borracha do pedal de freio, tá certo? Vocês devem estar até vendo ali o desgaste ó, na parte de baixo. É sempre na parte de baixo, tá bom? Se você conseguir olhar, se você conseguir visualizar essa parte do carro, o pedal de freio começa a mostrar aquele desgaste ali, ó. Ele começa a aparecer acima dos 60 mil quilômetros, tá certo? Quando você vê o pedal de freio, parte de baixo desgastada, esse carro tem já 60 mil quilômetros para mais. Então é o seguinte, você deduz o seguinte, dá para deduzir bastante coisa aí, tá? Pedal de freio com aquele tipo de desgaste, o carro provavelmente está acima de 60 mil quilômetros. Volante, que não está liso ainda tem um pouco de rugosidade, ele está abaixo de 100 mil. Então você junta as duas coisas, pedal de freio e volante. Esse carro está entre 60 e 100 mil quilômetros rodados. Ó, no caso desse aqui, no caso desse carro aqui, ele está com 81 mil quilômetros rodados, tá? Deu certo a conta, tá vendo? E se você tiver a oportunidade de abrir o carro, dá uma olhada nessa parte interna das portas aí, ó, onde está sendo mostrado agora, tá bom? Dá uma olhada nas etiquetas, como eu estou mostrando ali agora. Dá uma olhada nessas nervuras da lata, se está certinha, se está mostrando que é, de fábrica. As dobradiças da porta também é importante olhar se não tem solda aqui, ó, no pé dela. Não essa solda original. Quando essa solda é refeita, ela não fica assim perfeita. Tá, nas duas partes, tá vendo? Dá uma olhada nas soldas se já não foram refeitas. Pessoal, é o seguinte, ó, outra dica bacana também, tá? Para você que está começando agora e vai começar agora nos leilões. Naqueles pátios ou em qualquer lugar que você não consiga funcionar o carro, mas as portas estejam abertas, você não consegue dar partida no carro, você vai fazer o seguinte: você vai entrar no carro, engatar uma marcha leve. Marcha leve é quarta, quinta marcha, tá? Não põe primeira e segunda não, fica muito pesado para você fazer esse teste que eu vou mostrar agora. Coloca uma marcha leve, coloca a quarta marcha, tá? Que é a mais indicada. Coloca a quarta marcha, solta o freio de mão, deixa ele engatado, vem até aqui na frente, ó, vou mostrar para vocês. Nesse caso aqui, se trata do modelo Celta. A polia do virabrequim é aquela lá embaixo, não sei se está conseguindo pegar aí. A polia do virabrequim é essa aí que vocês estão vendo. Tá vendo essa parte toda dentada? Isso aí é a polia do virabrequim, tá certo? Claro que em cada carro é num local diferente, tá? Depende da posição do motor, ela vem parar aqui na frente ou do lado onde está essa. Com o carro engatado da quarta marcha, freio de mão solto, você vai fazer isso aqui, ninguém nem percebe. Isso aqui, ó. Ó, você vai dar uma empurradinha nele para frente e para trás. Com esse movimento, a polia do virabrequim, obrigatoriamente vai ter que dar uma viradinha, tá? Com esses tranquinhos para frente e para trás. Com o carro engatado, hein, gente? Se isso acontecer, se ela der essa mexida, essa viradinha, isso quer dizer que esse motor não está travado, tá? Quando o motor está travado, você vai fazer isso, vai fazer esse movimento e ela não vai se mexer, tá bom? Isso mostra que o motor está travado. Isso é para carros que você não vai conseguir funcionar.
tá bom? Agora eu vou mostrar a polia de novo, tá bom? O movimento que ela faz quando a gente faz isso. Pode dar o zoom. Olha aí, pessoal, de novo a imagem da polia, ó. Vou dar aquele tranquinho pra frente e pra trás, ó. Fica olhando ela, ó. Olha lá, tá vendo o movimento dela? Perceberam que tá virando? Viu? Perceberam o movimento dela? Isso quer dizer que o motor não está travado. Se você fizer esse movimento e essa polia ficar travada, parada, você vai estar de olho nela, isso quer dizer que o motor está travado. Ó, não é que pode ser que esteja não, esse motor está travado. Ó, não é que pode ser que esteja não, esse motor está travado, tá bom? Ó, fuja desse carro. Ó, vou mostrar um outro exemplo para vocês, tá? Eu tenho um exemplo legal aqui, um Uno. É um carro que está parado há anos, tá? É um carro que está parado há anos mesmo, não é meses não. Você vai encontrar muito, você vai se deparar muito com esse tipo de carro nos pátios de leilões, tá bom? Vou só mostrar ele como exemplo, tá, de um carro que está parado há muito tempo e talvez seja um carro que não compensa mais reativar, tá bom? Dá uma olhada aí, ele vai começar a mostrar para vocês. Dá uma olhada na carroceria dele, olha o tipo de sujeira que tem, tá? É aquela sujeira de parado há anos, né? Aquela sujeira incrustada já, tá? Já está incrustado que não tem mais jeito. É um carro que, olhando assim, é um carro que tem até a lataria alinhada, gente. Mas esse carro já tem anos, dá uma olhada, os pneus estão tudo vencido, tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte, é que não compensa mais tentar reativar um carro desse, todo travado, ele está com o rolamento de roda todo travado, o motor travado, pode ter certeza disso. Tá, um carro parado assim, ele deteriora a parte interna dele, ele fica mofado, os bancos ficam todos umedecidos, tá bom? É uma coisa difícil de recuperar. Aqui se trata de um Uno, gente. Aqui se trata de um Fiat Uno ano 94, tá? Então, por ser um carro que não tem um valor comercial muito alto, um carro desse aí, nas ruas, aí, com documentação em ordem, bonito, não ultrapassa aí os seus 4.500, 5.000 reais, tá? Nesse caso aqui, eu acho que gasta-se mais para reativar, para colocar esse carro para andar novamente. Como eu disse, ele está todo travado, o interior está todo deteriorado, tá? Justamente por conta dele ter ficado parado anos. Mas o que eu quero que vocês vejam, vamos continuar dando uma volta aqui, o que eu quero que vocês vejam nesse carro é o seguinte, ó, é você saber diferenciar. Isso acontece muito em parte de leilão, viu, gente? Tem documentação de carros que demora muito tempo para ser liberado pela justiça, tá? E o carro acaba ficando nesse estado aí. Então o que eu quero mostrar para vocês é a diferença de um carro que está parado há anos e um carro que está parado há meses. Há meses qualquer carro fica parado no pátio de leilão. Anos só alguns carros, tá? O carro que está parado há meses, ele empoeira muito, dependendo do local que está, empoeira demais. Você não consegue ver a cor da pintura do carro. Mas é poeira, gente, é uma sujeira diferente dessa. Tá bom? É uma sujeira bem diferente dessa aqui. O intuito de mostrar esse Uno aqui é justamente esse, tá? É você conseguir diferenciar no pátio de leilão esse tipo de carro, parado há muito tempo, que talvez nem compense mais reativá-lo, tá? É um carro que, como eu falei, não tem um valor muito alto no mercado. Claro que um carro muito mais caro, um carro que custasse aí seus 20 e poucos mil reais, sim, aí mudaria de figura, né? Compensa você investir nele. Mas nesse caso aqui, realmente não. Mas voltando, a intenção é justamente essa, é mostrar um carro que está parado há muito tempo, o tipo de sujeira que aparece no carro parado há anos e o tipo de sujeira que aparece no carro parado há meses, como é a maioria dos casos dos carros aí que estão parados nos pátios dos leilões. Essas rodas estão todas travadas, os rolamentos de roda do carro estão todos travados, o motor está travado, esse câmbio vai estar com problema com certeza por estar parado tanto tempo assim, já vai dar para vocês saber discernir aí, tá bom, uma coisa da outra. Por isso que eu usei exatamente ele como exemplo.